consciência que queima. Talvez você já tenha sentido isso, sem saber colocar em palavras. É aquela sensação quase incômoda, quase luminosa, de que algo dentro de você acordou, enquanto o mundo ao redor parece continuar dormindo. Um despertar interno que não pede permissão, que não toca a campainha, que não espera o momento certo. Ele simplesmente acontece. E, quando acontece, você não consegue mais voltar ao ponto anterior, não importa o quanto tente. É como abrir os olhos numa sala escura e perceber que existe uma fresta de luz na porta. Você pode até tentar fechar os olhos novamente, mas já sabe que a saída está ali. E essa simples consciência queima. A verdade é que despertar antes dos outros não tem nada de romântico. Não é bonito como parece nas frases de efeito espalhadas pela internet. É um processo solitário, desconfortável e, às vezes, devastador. Porque você olha ao redor e percebe que tudo o que antes fazia sentido já não sustenta mais o mesmo peso. Aquilo que antes te satisfazia agora parece pequeno demais. As conversas que antes te animavam agora soam vazias. Os lugares que antes te preenchiam agora parecem cenários repetidos de um filme que você já cansou de assistir. E essa fricção interna, esse atrito entre o que você era e o que você está se tornando, é o fogo da consciência. Você começa a perceber detalhes que outros ignoram. Gestos, intenções, padrões. Você enxerga além do óbvio, sente além do imediato, compreende além do superficial, e essa expansão pode ser desconfortável. Porque você percebe que o mundo continua funcionando em outra frequência. Uma frequência que já não te pertence. E isso cria uma espécie de silêncio dentro de você. Não o silêncio que traz paz, mas aquele que traz intensidade. É como estar num quarto cheio de gente, mas, de alguma forma, sentir que ninguém realmente te escuta. E talvez esse seja o primeiro impacto de despertar antes dos outros. Você não se reconhece mais nas versões antigas das pessoas. Não porque elas tenham piorado, mas porque você mudou. Profundamente. Internamente. Invisivelmente. De um jeito que não pode ser explicado com meia dúzia de frases prontas, porque não é algo racional, lógico ou linear. É quase visceral. E você tenta compartilhar essa visão, tenta apontar a luz que você viu, tenta estender a mão como quem quer levar alguém junto, mas o outro ainda não acordou. E você percebe, talvez pela primeira vez, que ninguém desperta porque você quer. As pessoas despertam quando e se estiverem prontas. E isso dói. Dói porque você percebe que a jornada da consciência é individual. Que crescer é, muitas vezes, se afastar. Não por falta de amor, mas por falta de alinhamento. Você começa a perceber que o seu novo olhar revela camadas que os outros ainda não conseguem ver a dor. E isso cria distância. Uma distância que, no início, você tenta negar. Você tenta voltar a se encaixar no quebra-cabeça antigo. Tenta falar a língua de antes. Tenta ignorar o incômodo. Mas a consciência, uma vez expandida, não volta ao tamanho original. E você percebe que já está em outro lugar, mesmo estando fisicamente no mesmo. E é aí que surge o conflito interno, a voz que diz: por que eu? Por que agora? Por que sentir tanto, ver tanto, compreender tanto antes dos outros? E, num primeiro momento, você pode ver isso como um fardo. Pode sentir que algo em você está errado. Que você deveria ser mais leve, mais distraído, mais parecido com o restante do mundo. Mas essa é a ilusão. Despertar não é um erro, é uma inevitabilidade. A vida não desperta pessoas aleatórias, ela desperta quem precisa despertar. Na hora que precisa despertar. Porque existe algo no seu caminho que exige consciência, algo que não poderá ser acessado por quem ainda está dormindo. À medida que essa percepção se aprofunda, algo curioso acontece. Você passa a ver o mundo com mais compaixão. Não a compaixão superficial, do tipo coitadinhos eles não entendem. Mas uma compaixão real, que nasce do reconhecimento de que cada pessoa está no tempo certo da sua jornada. E que forçar o despertar de alguém é tão inútil quanto tentar acordar uma flor antes da primavera. Mas isso não elimina a sensação de estranhamento. A sensação de estar sempre um passo à frente.
de enxergar consequências que outros só verão quando já estiverem vivendo os resultados, de sentir padrões que os outros ainda interpretam como coincidência. É estar no limiar entre dois mundos. O mundo do que você era e o mundo do que você está se tornando. E essa transição não acontece em linha reta. Ela acontece em ondas, em espirais, em movimentos que avançam e recuam. Existem dias em que a consciência parece um presente. E existem dias em que ela parece um peso. Você começa a questionar tudo. O que você faz, com quem você anda, o que você tolera, o que você deseja. Nada passa despercebido. Nada fica no automático. A vida perde as bordas borradas e ganha contornos nítidos demais. E isso, por mais que seja transformador, também é cansativo. Mas esse cansaço é o prelúdio de algo maior, o início de uma reorganização interior, que só se torna possível quando você abandona o antigo. E aqui está o ponto de virada. Quando você desperta antes dos outros, o mundo deixa de ser um lugar onde você busca se encaixar e se torna um lugar onde você busca se expressar. A consciência não te transforma em alguém que quer pertencer, mas em alguém que quer existir plenamente. Você passa a escolher com mais clareza, passa a dizer não, sem culpa. Passa a proteger sua energia, como quem protege uma chama rara. Passa a perceber que nem toda companhia te serve, nem toda conversa te alimenta, nem todo caminho te leva adiante. A consciência que queima também ilumina. E nesse processo, você descobre algo fascinante. Despertar antes dos outros não te torna melhor, te torna mais responsável, mais atento, mais alinhado com aquilo que você sabe, mesmo que ainda não consiga explicar. E essa responsabilidade não é uma prisão, é uma liberação. Você entende que a sua missão não é acordar ninguém, mas continuar caminhando. Porque a sua luz, aquela que queimou por dentro, acaba iluminando o caminho para outros, mesmo sem você perceber. E é aqui que o clímax se forma, o momento em que você percebe que tudo aquilo que parecia solidão era na verdade preparação. A consciência não veio para te isolar, veio para te posicionar, para te abrir portas que só podem ser vistas por quem não dorme mais, para te tirar de ciclos que já não faziam sentido, para te libertar de expectativas que sufocavam o seu potencial, para te conectar com pessoas que ainda estão a caminho, mas que irão te reconhecer quando chegarem, porque também estarão despertas. A pergunta que fica é: o que você faz com essa nova consciência? Você tenta sufocá-la para se encaixar no mundo antigo, ou permite que ela te transforme completamente? Essa é a escolha que poucos têm coragem de fazer. Escolher a consciência é escolher o desconhecido. É caminhar sem garantias. É confiar no invisível. Mas é exatamente essa coragem que separa aqueles que vivem repetindo sua vida, de aqueles que realmente vivem. Se você está ouvindo tudo isso e sente que de alguma forma, essa chama existe dentro de você, então talvez você já tenha despertado antes dos outros, ou esteja despertando agora. E se isso fez sentido para você, se tocou algum ponto que você não havia colocado em palavras, deixe um comentário. Quero saber em que parte desse processo você se encontra. Se inscreva no canal para continuar nessa jornada comigo. E deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que talvez estejam vivendo a mesma transformação, mas em silêncio. Porque às vezes tudo que alguém precisa para continuar despertando é saber que não está despertando sozinho.